Deus abençoe nosso pastor, que nos confiou, e a toda a amada igreja, que atenciosamente sempre nos recebe bem. Todos abriram a palavra, amém? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do seu corpo, ou bem ou mal. Irmãos, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ela é escrita num contexto de muita dificuldade para esse apóstolo. Se você fizer um estudo histórico, você vai observar que Paulo estava com uma dificuldade muito grande com essa igreja. E há alguns teólogos que dizem que essa epístola é a epístola que mais contém sermões para pregadores, de tão valiosa que é, e de tão valioso que é o seu conteúdo. Paulo escreve uma carta a essa igreja, e a igreja de Corinto era uma igreja problemática, amém, irmãos? Pensa numa igreja que nenhum obreiro ia querer dirigir, é essa daqui. Dificultosa, problemática, infantil, uma igreja de difícil acesso. Todavia tinha sobre eles um grande derramamento do Espírito Santo. É a igreja que nós mais vemos toda a atividade do Espírito Santo através dos dons. Paulo escreve uma carta a essa igreja, mas Paulo escreve com mão de ferro, porque a igreja estava dando um trabalho enorme para Paulo. Muitas meninices dentro da igreja, muitas picuinhas dentro da igreja. É a igreja que você vai ver o famoso jargão, né, teológico, é a igreja que tinha panela. Algumas pessoas, mas o que é panela? Panela tinha em Corinto, irmão. Tinha tudo em Corinto, irmão, que você imaginar. Paulo escreve com mão de ferro essa igreja, só que Paulo fica preocupado com a reação que a igreja ia ter diante de uma mensagem tão dura. E às vezes nós como pregadores, às vezes nos sentimos assim, às vezes a gente vem com uma palavra pesada e a gente sai até meio desnorteado. Mas Paulo sabia que ele não escrevia por si, ele escrevia inspirado pelo Espírito Santo. Você vai observar que Paulo encontra Tito depois e Tito recreia o coração, anima o coração de Paulo, porque a carta foi dura, mas foi bem recebida. A carta foi difícil de engolir, mas o povo aceitou a repreensão. E diante de tudo isso, Paulo escreve 2 Coríntios, e é uma carta muito terna, muito pessoal, porque se 1 Coríntios Paulo escreve uma carta plenamente doutrinária, a segunda carta é uma carta que Paulo escreve defendendo seu ministério. Por quê? Porque quando o obreiro às vezes se torna ausente,
E às vezes essa ausente não é só fisicamente, irmão, às vezes ausente é também espiritualmente. A igreja começou a dar ouvidos a algumas pessoas que estavam dentro da igreja e que começaram a minar a autoridade de Paulo. Pensa num momento difícil da vida, irmão, que Paulo viveu foi esse. Havia sido espancado em Éfeso, na Macedônia foi difícil, que botaram ele preso. O evangelho que ele pregou à Galácia, a igreja da Galácia estava rumando para outro evangelho. Paulo vai dizer, maravilhe-me, tão depressa, vocês saíram do verdadeiro evangelho e estão caminhando para outro. Pensa num momento de transição na vida desse apóstolo, espancado, traído, a igreja que ele tanto investiu estava rumando para outros evangelhos. Paulo começa a ficar decepcionado, desanimado, não desanimado, mas perplexo, é o que ele vai dizer no capítulo 4. Então existem momentos na vida de um obreiro, irmão, pasme, são momentos de transição e são difíceis de lidar. Paulo investiu muito nessas igrejas, mas estava vendo o seu ministério sendo minado e ruído por outras pessoas. As pessoas começaram a questionar até a aparência de Paulo. Alguns dizem que Paulo era calvo, eu sou careca. E começaram a falar, Paulo é feio, é caolho, é careca, é baixo, não tem presença, não prega direito. Porque Paulo vai dizer, eu não vim com palavras de sabedoria humana. Paulo não veio com palavras de persuasão. Paulo, por mais retórica que ele tinha, ele não veio com academicismo. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, mas não veio, irmão, com teologia acadêmica. Ele veio no poder do Espírito. Todavia as pessoas começaram a encontrar alguma coisa no ministério e na vida de Paulo para tentar atacá-lo. E Paulo começou a ser rebatido, só que eu vou te dizer, irmão, coluna é forte, mas tem hora que se bater demais, ela começa a dar uma chacoalhada. E Paulo vai escrever 2 Coríntios com muita compaixão no seu coração, só que ele vai escrever defendendo o seu ministério. E isso daqui não é orgulho nem soberba, quando nós tomamos posição e defendemos a nossa chamada, e defendemos quem somos em Cristo. Paulo diz, eu sou o que sou, mas sou pela graça. Paulo sabia quem era, Paulo sabia para o que havia sido chamado, e Paulo estava defendendo isso, irmão. Paulo disse, eu sou apóstolo, eu sou doutor, ainda que outros não reconheçam, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Só que isso estava difícil para Paulo. Então Paulo escreve 2 Coríntios. E se você pegar o capítulo 7, ele vai dizer que ele estava temeroso por dentro e por fora. O capítulo 1 vai dizer que Paulo chegou a um momento em que ele desesperou da vida. Mas quando ele chega nos meados do capítulo 5 aqui, ele escreve uma coisa que não vem de um espírito melancólico, mas o verso 6 e 7 ele diz, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Paulo disse, sempre eu estou de bom ânimo, sempre eu estou de bom ânimo. Às vezes a gente oscila na vida, né, irmão? Ora bem, ora mal, isso é normal. Mas Paulo diz, se tem uma coisa em que eu estou sempre e definitivamente, sem oscilar, é animado. Mas como é que um homem que está sendo atacado dentro do seu ministério, dentro da sua personalidade, alguém que está sendo questionado a sua autoridade apostólica, como é que alguém tão influente como Paulo pode se manter animado diante de tantos confrontos, diante de tantos embates, diante de tantas lutas e problemas que ele sofria dentro da igreja e dentro dele? Então Paulo vai dizer para a gente quais são as verdades que animam a sua fé. E existe pelo menos 5 verdades nesse texto que animam a nossa fé, irmão, das quais a gente não pode deixar. A gente precisa meditar nelas.
Muitas vezes a gente tenta se animar com paliativo, com coisas que são, no mínimo, passageiras, para não dizer degradáveis. Entretenimento, às vezes, saudavelmente é bom, mas deixa eu te dizer, irmão, passa, e são eventuais. Mas existem verdades que animam a nossa fé, e essas verdades são eternas. E Paulo vai nos mostrar que o que mantém ele de pé diante de tantos confrontos e diante de tantas afrontas são verdades eternas. A primeira verdade que Paulo vai dizer está no versículo 5. Alguém pode ler, por favor? Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Sabe qual é a primeira verdade que Paulo não negocia? E a primeira verdade que Paulo traz para a gente meditar, da qual deve animar a nossa caminhada e a nossa fé diante de tantos problemas? Nós somos templos do Espírito Santo. Se você só parar para meditar que o próprio Deus transcendente mora dentro de você, se você parar para pensar que Deus habita dentro de você, e que para onde você vai, esse Deus está com você, que dentro dessa carcaça da qual Paulo chama vaso de barro, que é corruptível, que dentro desse corpo, junto ao nosso espírito, está o próprio Espírito excelente de Deus, isso deveria animar a sua fé, irmão. Essa é a primeira verdade que Paulo diz, nós somos templos do Espírito Santo, irmão. O versículo 5 diz, Ele nos preparou e nos deu o penhor do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz que, depois que nós ouvimos a palavra da verdade, e nela cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo. Paulo vai usar aqui, irmão, uma linguagem, daquelas linguagens que muitos usavam no seu tempo. Alguns historiadores dizem que quando qualquer lenhador quisesse cortar algumas árvores nas regiões de Roma, ele não poderia fazer isso por vontade própria, ele deveria ir até o governo, comprar uma junta de árvores, pagar a Roma e de Roma receber um ofício. Ele poderia com esse ofício adentrar na mata, levar um sinete e marcar todas as árvores que ele queria. Essas árvores muitas vezes eram jovens, eram árvores pequenas, mas ele sinetava, ele selava elas. Esse homem saía, e depois de muito tempo esse homem voltava, depois que essas árvores já estavam grandes, depois que essas árvores já estavam maduras, e ele vinha, e quando ele enxergava nela o sinete, a sua marca, ele vinha e cortava ela. Paulo está dizendo, nós fomos selados, não para uma eventualidade, mas para um grande propósito. Fomos selados agora, para que quando ele voltar, estivermos maduros, ele ceife todos que estão selados. Somos templos do Espírito Santo, e temos selado em nós uma promessa. Essa é a promessa que o Espírito Santo nos deu. Ele é o penhor, ele é a garantia de que quando Jesus voltar, nós deixaremos essa terra para habitar com o Senhor, irmão. A primeira verdade que você deve se animar nela é: você é templo do Espírito Santo, irmão. Por onde você vai, esse Deus caminha com você. E você pode me dizer isso nas entrelinhas e nos momentos mais íntimos da sua vida, que quando você dobra o joelho lá dentro do seu quarto, é só você e Deus ministra dentro de você aquilo que você mais precisa. É aqui que na hora de desilusão, de desgosto, de traição, Ele vem e testifica que você é filho, que você é filho, que você é filho de Deus. A primeira verdade que Paulo nos anima é essa. A segunda, versículo 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal
seja absorvido pela vida. Segunda verdade que Paulo nos diz que mantém ele de pé e animado: arrebatamento. Paulo sabe que a qualquer momento essa carcaça vai se desfazer, e o que é mortal vai ser absorvido pela vida, irmão. Se tem uma verdade da qual nós devemos manter vívida dentro de nós e dentro das nossas igrejas, é o arrebatamento da igreja. Jesus disse: eu vou e vos prepararei lugar, mas para que quando eu voltar, eu vos leve para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Arrebatamento, meu irmão, é uma alegria da igreja. Ela é a esperança de que nós seremos salvos, não do inferno. O problema do ímpio nunca vai ser o inferno, irmão. Acredite nisso, o problema do ímpio é a ira de Deus. Porque quem acredita que Satanás será lançado no inferno para atormentar ímpio, está enganado. A Bíblia ensina que Satanás será lançado no inferno para ser atormentado pela ira de Deus. O problema da impiedade será o castigo eterno sob a ira de Deus, que irá pairar sobre o lago de fogo. Nós temos uma promessa de arrebatamento, de salvação, de redenção da ira de Deus. Sabe por quê? Porque a ira que está destinada ao ímpio e ao incrédulo foi derramada para os crentes em Cristo Jesus na cruz do Calvário. A ira que foi derramada em Cristo é a ira que seria derramada sobre nós, mas nós cremos que Jesus vai voltar, que Jesus está às portas e que nós brevemente estaremos com Ele. Então nosso problema nunca será o inferno, e nem o capeta, porque capeta não tem rabo e não tem chifre, amém, irmão? Esse negócio de capeta tem chifre, isso aí é cultura vermelha. Para com isso. Nós fomos salvos da ira de Deus. Quando Cristo está na cruz, Ele recebe a ira de Deus, para satisfazer a exigência divina da quebra do pacto. Isso e disso que nós somos livres. Nós somos salvos em Cristo e temos a promessa do arrebatamento da igreja, irmão. Creia nisso. Não deixe que a teologia pós-moderna te encaminhe para outras coisas. Não deixe que algumas doutrinas balancem você para outros cantos. Há quem diga que para onde uma árvore está inclinada é para onde ela vai cair. Então cuidado, nós temos uma promessa. Jesus disse: eu vou voltar e eu vou buscar a minha igreja, para que onde eu estiver, ela esteja também. Jesus não vai arrebatar a igreja para levar ela para o céu só, irmão. O nosso fim não é o céu, amém? O nosso fim é aonde Jesus estiver. Melhor do que o céu é a presença de Deus, porque um céu sem Deus, irmão, não vale a pena. Jesus disse: eu vou buscar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam. Então não importa se ele vai para o céu, se ele vai para um planeta, se ele vai para qualquer outro lugar da dimensão e das galáxias, não importa. O que importa é que aonde ele estiver, nós estaremos, e aonde nós estivermos com ele, nós veremos a sua glória. Então nós temos essa promessa. Paulo é a segunda alegria de Paulo, o arrebatamento. A terceira, versículo de número 1, essa eu quero que alguém leia, vai. Amém. Paulo primeiro entende que ele é templo do Espírito. E por ser templo do Espírito e ter recebido um selo, ele entende que nós temos um arrebatamento como promessa. A terceira alegria de Paulo, sabe o que é? Que após esse arrebatamento, ele receberá um novo corpo. Está nos reservada a promessa de um novo corpo. Uma nova habitação.
E Paulo vai fazer uma comparação aqui, dizendo: olha, essa casa terrestre, este corpo, quando ele se desfizer, nós de Deus receberemos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Irmãos, é complicado às vezes questionar isso, mas Deus fez Adão, amém? Qual foi a matéria que Deus fez Adão? Do barro, amém? Nós temos a promessa de um novo corpo. Esse novo corpo, irmão, é uma nova coisa que Deus cria na ressurreição, porque Cristo está corpórea e espiritualmente nos céus, e a Bíblia diz que nós receberemos um corpo tal qual, igual ao dele. Esse corpo é comparado com uma casa da terra, e o corpo do céu é comparado a um edifício. Você sabe melhor do que eu, o maior edifício que nós temos hoje na terra é aquele de Dubai, correto? 200 e lá vai pedrada. Não me recordo agora. Alguém poderia gritar isso para mim aí. Mas são mais de 200 andares, ou aproximadamente. O que eu me lembro é que só para você andar de elevador tem que botar cinto de segurança, irmão. Porque ele chega até aproximadamente 60 km por hora. Mais de 800 metros, quase o Everest. Então preste atenção, irmão. Esse é o maior edifício do mundo. Compare ele com um barraco. Pensa num barraco, irmão, bem generalizado. Aquele barraquinho feito de bambu e lona que você fez quando você foi acampar. Aquilo lá. Esse barraco é o nosso corpo, comparado ao que o corpo que Cristo tem para nos dar, que é aquele edifício. Então preste atenção, nesse corpo, nós beberemos sem sentir sede, comeremos sem sentir fome, correremos e não nos cansaremos, andaremos e não vamos nos fadigar. Todavia, o fato de não termos necessidade no corpo, não quer dizer que nós não teremos nele privilégio. Então não é porque eu não vou sentir fome que eu não vou ter paladar para degustar das especiarias do céu. Porque é um corpo, e Jesus quando ressuscita, manda os cabras fazer o quê? Pão? Peixe? Faz aí que eu vou comer. Então preste atenção, irmão, o corpo tem privilégio sem ter necessidades. Mas sabe qual que é o maior privilégio que esse corpo vai ter? É a capacidade de permanecer diante de Deus sem sofrer danos. Quando João é levado ao céu em espírito, quando ele começa a ver Cristo glorificado, ele não aguenta, vai desmaiando e cai de joelho. A Bíblia diz que Moisés desejou ver a glória de Deus. Deus disse: se tu vê, você morre. Moisés em sua condição carnal, não podia ver Deus nem sua glória. Por quê? Porque ele não tinha condição de ver tudo aquilo e permanecer intacto e íntegro diante de Deus. Quando os discípulos sobem em Mateus 17 com Jesus lá no pico do monte Tabor, Jesus se transfigura. Quando aquela luz de repente pega todo o templo, eles caem de joelho com medo. Por quê? Porque nesse corpo o pecado corrompeu tudo que há nele, e não há nele nenhuma capacidade de enxergar Deus como Ele é, e muito menos a sua glória resplandecente. O maior privilégio que nós temos em receber um corpo igual ao de Cristo, é de estar na presença dEle, ver a sua glória, se deleitar no seu olho, e ver Ele face a face, sem ser, irmão, completamente destruído. Então Paulo se anima e diz: olha, agora eu não vejo. 1 Coríntios 13, tudo que eu vejo é por enigma, mas tem o seguinte: eu vou receber um novo corpo, e eu vou enxergar esse Deus nos olhos, eu vou ver Ele face a face, e nenhum mal vai me suceder. Paulo tinha essa certeza.
É isso que anima a nossa fé, irmão. Cifras animam. Estou precisando também. Mas nada se compara, nada, a esse corpo glorificado. Nada, nada, nada. Esse corpo não terá marcas. O único corpo que terá marcas na eternidade é o de Cristo. Sabe por quê? Porque o único flagelo que deve ser lembrado lá é o dele, não o nosso. Acredite nisso, irmão. O único que vai ter lá é o dele. Porque o único que vai ser lembrado de eternidade a eternidade é o flagelo que Cristo sofreu na cruz. O nosso não será lembrado. Você terá uma mente completamente renovada, um corpo completamente renovado, e nele não haverá nenhum flagelo, só o dele, para que quando a gente olhe para as marcas de sua mão, a gente lembre não daquilo que nós passamos, mas daquilo em que ele passou por nós. Se isso aí não animar a sua vida, então... Terminar, irmão, deu minha hora. A quarta, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Paulo tinha certeza de que o que o esperava era galardão. Isso animava a vida de Paulo. Fala assim, o meu trabalho não é vão. Vai chegar a hora em que eu vou adentrar a eternidade e haverá recompensa para os fiéis. Que isso anime a sua fé. E por último, versículo de número 8. Temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo, quando escreve em 1 Tessalonicenses 4, ele diz que quando ele vier e nos levar, estaremos para sempre com ele. Preste atenção, irmão. Não haverá nenhum momento, nenhuma pausa na nossa consciência e na nossa convivência com Deus, em que nós haveremos qualquer tipo de separação de Deus. Por muito tempo a terra, os historiadores acreditavam que a terra era o centro do universo, né? Acho que é o movimento geocêntrico, né? Depois veio o heliocêntrico dizendo que era o sol. Por muito tempo a gente acreditou que a nossa vida girava em torno da Terra. Aí veio alguém dizendo, não, Copérnico quebrou tudo, né? Falou, não é isso aí não, é em volta do Sol. E aí por muito tempo a gente achou que a nossa vida era em torno do Sol, né? Não, a nossa vida não é em torno do Sol, a nossa galáxia é em torno do Sol. Mas a nossa vida gira em torno de um eixo do universo. Nós somos apenas uma galáxia, irmão, dentro das milhares que esse universo tem. Agora preste atenção. Quando a Bíblia diz que Deus restaurar tudo, na restauração de toda a plenitude da criação, não haverá 1 milímetro sequer desse espaço e desse universo que Deus não vai redimir, porque tudo foi corrompido pelo pecado, sim ou não? A criação foi sujeita ao pecado, então não existe uma estrela, a menor alguns dizem que está 4 anos-luz daqui. Então preste atenção, não existe nada na criação que não será redimido por Deus. Por quê? Porque na redenção de tudo, não haverá 1 milímetro sequer desse universo em que Deus não ocupará com a sua glória. Paulo diz, nós estaremos para sempre com o Senhor, e aonde nós estivermos e pisarmos, ou voarmos para lá, ou estivermos lá, lá estará a glória de Deus, lá estará a vida de Deus, não importa a distância ou a dimensão desse universo, seja na terra ou seja no espaço, lá estará a glória e lá estaremos nós. Irmão, Paulo diz, eu estou sempre de bom ânimo, é por isso que eu não ando por vista, eu ando por fé, porque toda a minha fé é animada, em todas essas promessas eternas, meus olhos não veem, mas eu creio, e porque creio nelas, eu ando. Então ande, irmão. Eu acho que essas verdades deveriam fazer a gente correr, não andar. Talvez tenha alguma coisa te desanimando, talvez algum problema na sua família, algum problema no seu trabalho,
No trabalho acho que mais tem, né? Meu Deus, tem uns endemoniados que é duro, né? A gente tem muito problema na vida, porque a vida é cheia de problemas. A vida é assim, irmão. Mas deixa eu te dizer, é necessário que você atente para aquilo que os seus olhos não veem, mas para as coisas que ele não vê. Porque as coisas que os seus olhos veem são passageiras, mas as coisas que seus olhos não veem são eternas. E por elas nós andamos, permanecemos e perseveramos até o fim. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus.